Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais estudo bíblico e hoje nós vamos responder a uma dúvida muito interessante, que é a seguinte: gostaria de entender melhor o significado de leito sem mácula, citado lá em Hebreus 13, verso 4. Seria possível saber que tipo de coisa seria pecado dentro da relação do casal analisando esse texto? Ele estaria falando de práticas sexuais que não podem ocorrer dentro do casamento cristão? Muito obrigado, querida irmã, por dividir a sua dúvida com a gente. E você que me assiste agora e tem alguma dúvida da Bíblia, aqui nos comentários do vídeo você tem um espaço aberto. Coloque a sua dúvida e ela pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E já peço a você, dá uma olhadinha embaixo aqui do seu vídeo. Você já está inscrito ou inscrita aqui no nosso canal? Se ainda não está, clique no botãozinho inscrever-se e faça parte da nossa comunidade. Temos entregado para você estudo bíblico sempre aqui de segunda a sexta às 15 horas, assuntos interessantes e muita gente crescendo. Aliás, se você tem crescido com os nossos vídeos, coloca aqui embaixo, faça um elogio aí para o trabalho para animar o professor. Claro, toda honra a Deus, mas o nosso coração se alegra que os irmãos também estejam aprendendo. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com e autor desse canal. E nós vamos agora para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Hebreus capítulo 13, verso 4, que diz o seguinte: digno de honra entre todos, ou entre todas as pessoas, seja o matrimônio, casamento, bem como o leito sem mácula. Preste bem atenção nesse trecho. Porque, explica aqui o autor de Hebreus, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Queridos, esse texto é muito usado para proibições de certas práticas íntimas que o casal, e aqui eu estou me referindo ao casal casado certinho, ok? Ou seja, totalmente livre para viver ali a sua vida, a sua intimidade dentro de quatro paredes. Então muita gente pega esse texto de Hebreus e começa ali a fazer listas de proibições do que pode e o que não pode entre quatro paredes na vida do casal. Muitos utilizam também para ensinar que tem até mesmo certas posições, sim, posições sexuais que um casal não poderia realizar ali na sua intimidade, pois elas seriam então essa mácula que diz aqui nesse versículo. Mas será que isso faz algum sentido? O que o autor de Hebreus estava querendo transmitir para a gente quando ele fala a respeito do leito sem mácula aqui no texto de Hebreus? Nós vamos saber isso em detalhes, por isso fique até o final para que o seu aprendizado seja de fato profundo sobre esse tema. E a gente começa, como sempre, aqui analisando o contexto. Vamos relembrar que o contexto é aquilo que está antes ou depois de um texto, que vai definir para a gente sobre o que está falando o autor. Bom, primeira coisa a gente observar é que o autor de Hebreus, ele vai reafirmar a dignidade do casamento dentro dos planos de Deus e dentro da sociedade humana. Sim, Deus fez o casamento para o ser humano. E ele começa dizendo isso logo dentro do próprio versículo. Então observe que ele manda o seguinte, olha, digno de honra, ou seja, honrem todos vocês o matrimônio, o casamento. E quando a gente vê uma orientação dentro de um texto como esse, o estudante da Bíblia ele sempre precisa perguntar: por que o autor está escrevendo esse tipo de coisa? Por que ele está trazendo isso à superfície para a reflexão dos irmãos? Veja, não é apenas nos tempos modernos em que nós vivemos que o casamento ele é desprezado por muitas pessoas. Sim, você deve conhecer alguém que despreza o casamento, que pensa que o casamento é coisa antiga, que o casamento não é algo assim, é importante para a família, e até mesmo vem com aquelas historinhas de que papel não é casamento e um monte de outras baboseiras. Lá no passado, o casamento também nem sempre era visto como bênção de Deus. E por causa de dois pensamentos que eu vou expor para você aqui. Olha só. Alguns achavam que uma vida sem qualquer contato físico, que nós conhecemos aí pelo nome de celibato, isso sim era o que agradava a Deus. Por que essas pessoas pensavam isso? Porque elas achavam que a carne e todas as relações feitas através da nossa carne eram sujas, pecaminosas.
E somente fazendo então essa carne, essa pele, né, o nosso corpo sofrer, é que haveria uma espiritualidade forte. E essa doutrina ela ganhou o nome lá no passado de ascetismo. Ou seja, eu preciso me abster ao máximo de qualquer coisa que envolva a carne e fazê-la sofrer ao máximo, aí sim eu vou ser espiritualmente forte. Obviamente um pensamento contrário ao que a palavra de Deus ensina. Já outras pessoas, aqui o segundo ensino que eu te disse ali, outros desprezavam totalmente o casamento. Por quê? Porque achavam que as relações tinham que ser abertas. E olha que interessante, nós temos muito desse grupo hoje em dia nos nossos tempos. Ou seja, eu devo atender os meus desejos. O que o meu desejo pedir, isso tem que acontecer. Então, se o meu desejo pedir que eu tenho que ter mais de uma mulher, então deve acontecer para eu ser feliz. Se o meu desejo pedir uma mulher diferente para cada dia da semana, aí eu tenho que atender. Então as pessoas tinham esse tipo de pensamento, né? Vivendo num tipo de devassidão terrível. E, obviamente, esses dois extremos, eles são condenados dentro da palavra de Deus. E aí nós entramos, então, dentro dessa orientação de Hebreus, onde ele vai trazer para a gente o que? A restauração da visão de Deus sobre o casamento. Tá bom, o mundo praticar essas visões, tudo bem, o mundo jaz no maligno. Agora, o servo de Deus, como ele deve encarar o casamento? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso e entender a expressão leito sem mácula. Antes de te explicar isso, dá uma olhadinha nessa tela. Te parece muito complicado estudar a Bíblia toda? De fato, olhando essa imagem, livros de leis, históricos, poéticos, profetas menores, profetas maiores, evangelhos históricos, epístolas, revelação, olha só, tudo isso parece bastante complicado e de fato se você abrir a sua Bíblia agora aí e estudar sozinho. Mas e se eu te disser que um grupo de pessoas se reuniu para criar um projeto missionário de ajuda a missionários e de estudo da Bíblia inteira? Isso já existe, é o projeto Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde nós vamos estudar de Gênesis até Apocalipse, em videoaulas, com o professor te explicando, respondendo dúvidas pelo seu WhatsApp, e é esse que vos fala. Quer saber mais informações? Primeiro comentário fixado nesse vídeo e também na descrição. Olha, o ano está terminando, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente está quase no final do ano. É momento de assumir maiores compromissos com o Senhor. Entre lá, participe do projeto missionário e de quebra ainda vai aprender a Bíblia inteirinha e com detalhes. Vamos lá então. O autor de Hebreus, ele busca aqui na sua orientação restaurar então o equilíbrio trazendo a visão de Deus. O casamento ele foi criado pelo Senhor e como tal deveria ser honrado pelo homem de acordo com o que Deus desejava para o casamento. Por quê? Porque é dentro do casamento que a vida sexual do ser humano encontra o espaço correto para ser desfrutada. É claro que esse é só um dos motivos, mas é um motivo bastante forte, não é verdade? A sexualidade humana, ela tem um peso muito grande dentro da vida de qualquer ser humano. E dentro do casamento, ela pode ser desfrutada com a bênção de Deus. Por isso, o autor de Hebreus diz que o casamento ele é digno e deve ser honrado como bênção vinda de Deus. Essa é a visão equilibrada e correta. É por isso que ele segue ensinando então o seguinte, olha, depois que ele disse que o casamento deve ser honrado, que o matrimônio deve ser honrado, ele segue dizendo, bem como, ou seja, da mesma forma, o leito sem mácula. Leito sem mácula. É aqui que muita gente avança numa interpretação incorreta. Veja, aqui nós não temos qualquer intenção do autor de determinar como deveria ser em detalhes a prática da intimidade de um casal dentro das quatro paredes. Estou falando aqui, relembrando, de um casal casado, ok? Não está em discussão aqui casais juntados que estão aí erradamente vivendo um casamento, perfeito? E nem mesmo aqueles que praticam a sexualidade sem compromisso. Estamos falando aqui de casais casados. O autor de Hebreus não está criando listinhas do que pode e o que não pode. Por quê? Porque isso é algo que cada casal deve avaliar dentro da sua intimidade.
cada casal decide como pratica sua intimidade entre si, baseados, obviamente, no amor e no respeito mútuos. A Bíblia não tem listinhas de pode e não pode sobre intimidade de um casal. Tá, presbítero, mas o que significa então essa expressão leito sem mácula? Ela deve ter algum significado mais profundo a respeito do que pode e do que não pode. De fato tem, e eu vou te explicar a partir de agora. Olha só, quando o autor fala isso, ele tem dois conceitos importantes em mente que vão dirigir um casamento abençoado diante do Senhor. O primeiro conceito chama-se pureza. Ele vai falar para a gente, dentro desse versículo, de um casamento puro, ou seja, que anda de acordo com a vontade do Senhor. E o conceito óbvio de aliança, que o casamento ele é uma aliança, que é o conceito de fidelidade. Então veja, leito sem mácula, dentro desse texto, é uma figura, ok? Uma figura de linguagem que indica o ensino de que os casados devem honrar o compromisso que fizeram de uma forma fiel, de uma forma pura. Ou seja, devem ser fiéis um ao outro, devem ser puros um com o outro e ambos diante do Deus que a tudo vê. Mas como que a gente detalha melhor esse tipo de pureza e fidelidade? Veja, qualquer tipo de prática que quebre esse princípio, ela está em desacordo com a vontade do Senhor. E o próprio autor, no próprio texto, nos indica ali dois exemplos que vão nos ajudar a entender essa questão. Olha só, o autor ele segue explicando para a gente sobre um juízo que o Senhor fará, diante de casamentos que estão em desacordo. Observe que ele dá aqui um porquê. Então veja, vamos relembrar. Antes ele falou de honrar o compromisso do casamento, do matrimônio, ok? Depois ele falou do leito sem mácula e agora ele explica por quê. Por que a vida de um casal cristão, servo de Deus, deve ter pureza e fidelidade? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então aqui nós já temos a pista clara do que ele está falando, de dois comportamentos que não cabem dentro de um casal cristão: impureza e adultério. Primeiro vamos analisar a palavra impuros. A palavra impuros é a tradução da palavra grega pornos. E é exatamente dessa palavra, por exemplo, que vem a expressão muito conhecida pornografia, ok? E essa expressão lá no original grego, ela indica qualquer tipo de uso indevido da sexualidade fora dos padrões que Deus estabeleceu. E veja, não é necessário que a gente fique aqui fazendo listinhas. Veja, um casal cristão maduro, ele sabe exatamente quando ele está pecando na sua sexualidade. Por exemplo, o homem casado, ele sabe muito bem quando ele peca com a sua esposa, por exemplo, usando algum tipo de violência, por exemplo, expondo ela de alguma forma, ou ele mesmo olhando para outras mulheres aí na rua. Não precisa de listinhas, isso é bastante claro dentro dos conceitos de pureza e de fidelidade, ok? Então, qualquer impureza, que indica para a gente um uso indevido da sexualidade fora dos laços do casamento, está condenado aqui pela palavra pornos. A outra palavra adúlteros é a palavra grega moikos, que é usada para aquele que trai o seu cônjuge. Ou seja, aqui está bastante claro. Ou seja, qualquer tipo de traição e qualquer tipo de impureza que traga para dentro do casamento, para dentro da relação, para dentro dos laços de intimidade do casal, qualquer tipo de coisa, que faça com que o laço do casamento ali ele fique abalado de alguma forma, é pecado. Temos então com clareza a indicação de que Deus está de olho nos casamentos, na atitude de cada um dos cônjuges dentro dessa união. Os dois têm que se tratar de uma forma pura, equilibrada. É isso que Deus quer. Quebrar os princípios de pureza e fidelidade representa um pecado grave diante do Senhor. Agora observe, o autor de Hebreus, ele ensina pra gente, então, o caminho sadio. Mas sabe o quanto a sociedade menospreza o casamento
e abraça práticas que não agradam a Deus. Diante de tudo isso, cabe ao servo de Deus, o casal servo de Deus, abraçar e viver a vontade do Senhor, ao mesmo tempo em que rejeita qualquer desejo de viver contrário a essa vontade do Senhor. Então o casal, ele vai saber quando existe uma impureza, quando existe algo errado que está ali trazendo coisas ruins para o casamento. Não precisa de listinha. Olha, posição A, posição B. Olha, a prática A é certa, a prática B é errada. O casal sabe identificar aquilo que está incorreto, né? Sabendo que o destino daqueles que vivem na prática do pecado é o pior possível. E a palavra de Deus é verdadeira quando diz que o Senhor julgará. Por isso, diante dessa palavra, só cabe uma atitude aos casais: zelar para ter um casamento que agrade ao Senhor em todos os sentidos, ok? Não somente na cama, mas também nas relações diárias, no zelo um pelo outro, no cuidado, no carinho, em toda a pureza do casamento. Tem gente que erradamente resume casamento a só intimidade, mas a intimidade é uma parte, eu diria, pequena de um casamento. O casamento é muito maior do que a intimidade. Ela faz parte e é importante, mas não é somente ela. Deus não está preocupado com as posições sexuais de um casal entre quatro paredes. Isso aí o casal vai decidir o que quer ou não fazer, baseado no amor, no carinho, no respeito um pelo outro. Evidentemente, se um não gosta de uma coisa, o outro vai respeitar, vai conversar. Isso a Bíblia não avança para querer legislar sobre isso. Mas sim, o casal deve entender que a fidelidade e a pureza nessa aliança de casamento devem acontecer com muito zelo, com muito carinho pelos dois, ok? É isso que o autor de Hebreus está, então, nos ensinando. E isso vai fazer um casal forte, uma família forte. E uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte. Esse é o plano de Deus para nós. E para a gente continuar, tem muita gente aí pensando em divórcio. Em que casos a Bíblia permite o divórcio de um casal? Você vai se surpreender e eu explico tudo nesse vídeo aqui. Então é muito importante, mesmo que você não vá se divorciar, entenda do assunto. Você pode ser aí alguém que vai aconselhar uma pessoa e faz bem a gente aprender sobre esse tipo de tema também. Fica comigo aqui, né? Vai para esse vídeo agora. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.